8 horas em ponto, bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal Gente, nesta terça-feira, dia 14 de maio de 2024. Estamos ao vivo para todo o Brasil, pela Rádio Bandeirantes e também pela Band News TV. No Rio Grande do Sul, a preocupação segue em relação ao nível dos rios, especialmente do Rio Guaíba, que segue subindo, tem um repique na sua cheia, depois das chuvas que aconteceram no final de semana. Nós vamos agora direto a Porto Alegre com o jornalista Guilherme Macalossi, que traz para a gente um quadro de como amanhece o Rio Grande do Sul e de como amanhece a capital gaúcha. Não é, Macalossi? Bom dia. É isso aí, bom dia Thaís, bom dia Cláudio, Sônia, os nossos telespectadores na Band News TV e também conectados pela Rádio Bandeirantes em todo o país. Nesses últimos 2 dias nós tivemos muita chuva intensa, já havia sido relatado aqui no Jornal Gente, com a água toda vindo para o Guaíba, uma elevação consistente, inclusive tem imagens muito impressionantes que estão aparecendo aí na tela para quem está nos acompanhando pela televisão, da zona sul de Porto Alegre. O Guaíba formou ondas, inclusive, avançou em cima de casas. E é essa a situação atual. Nós continuamos tendo uma área enorme de inundação na cidade, que ainda não foi contornada porque a maior parte das casas de bomba na capital continuam desativadas. A tendência é de subida ainda. Hoje o Rio Grande do Sul amanheceu com tempo bom, o dia está bonito aqui na cidade e infelizmente com frio, né? A temperatura baixou e baixou consistentemente. Hoje a mínima deve fazer 9 graus, a máxima deve ficar em 16, 17 e nós temos milhares de pessoas que não têm onde ficar. No caso, elas não têm mais casa, estão acondicionadas em centros de recebimento, centros de apoio, mas nós sabemos que essas estruturas, ainda que as melhores possíveis, elas não são as ideais, as pessoas vão ter dificuldades enormes. O frio seco também tende a ser um problema na medida em que não há cobertores, não há lençóis, não há a infraestrutura básica que é necessária e os aquecimentos desses locais não são os melhores. O nível do Guaíba pode bater recorde hoje, inclusive. Pode chegar aí o nível do Guaíba pode bater recorde hoje, chegar a 5 metros e 50 centímetros, ainda que as projeções dos hidrólogos tenham recuado um pouco, descido de 5 metros e 50 para 5 metros e 40, mas ainda seria um recorde acima do nível visto no final de semana anterior a este último, em que nós tivemos 5,32 do Guaíba, o recorde histórico. Aqui no Rio Grande do Sul há uma preocupação também com o ambiente econômico. A Fiergs aponta que cerca de 9 em cada 10 empresas, no caso 9 em cada 10 indústrias aqui do estado, estão debaixo d'água, estão inundadas. Isso pode fazer com que o Rio Grande do Sul tenha uma década perdida. Estima-se que o impacto dessas chuvas na infraestrutura e na economia gaúcha resulte numa queda de 2% no nosso produto interno bruto. E enquanto os gaúchos sofrem com as agruras de um tempo absolutamente instável, o Tribunal Regional Eleitoral, e daí eu acho que é importante a gente tocar nesse assunto, o Tribunal Regional Eleitoral aqui do estado prepara uma cerimônia de posse, né? Inclusive com a distribuição de um convite que aponta aí para a data, no dia 22 de maio de 2024. Eu tive a oportunidade de receber aqui uma cópia do convite, e daí está escrito lá: presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, desembargadora Vanderlei Terezinha Tremeia Kubiak, convida para a cerimônia de posse do desembargador Voltaire de Lima Moraes como presidente e do desembargador Mário Crespo Brum como vice-presidente e corregedor regional eleitoral, a realizar-se às 17 horas do dia 22 de maio de 2024 no plenário deste tribunal, na rua Duque de Caxias 350, Centro Histórico de Porto Alegre. Olha, só para vocês terem uma ideia, tá? A rua Júlio de Castilhos, ela é uma rua alta que sai da orla do Guaíba e ela transpassa o centro numa região
alta, é a rua do Palácio Piratini, da Catedral Metropolitana, da Assembleia Legislativa. E essa rua, ela concentra os poderes. E ela é uma parte do centro que não está inundada. O restante do centro, logo abaixo, está inundado. Então eu fico imaginando a cena dos digníssimos integrantes do Tribunal Regional Eleitoral reunidos no Covescote, né, num belo de um coquetel, enquanto todo mundo está debaixo d'água. Eu acho que é tempo de o Tribunal Regional Eleitoral rever esta cerimônia que, da forma, do modo e no tempo em que está sendo estipulada, não passará de uma excrescência, de um absurdo, de uma coisa absolutamente alheia à realidade dos gaúchos. Que se comemore a posse quando os gaúchos estiverem de volta nos seus lares e as águas tiverem baixado. É necessário que o Tribunal Regional Eleitoral não se feche numa bolha burocrática e tenha ciência de que o momento não é de festejos, é de solidariedade.